Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra. E antes de compartilhar a palavra, eu estava conversando rapidamente com a Gisela aqui sobre aquela questão do teatro, né, que nós tínhamos aberto aqui a possibilidade de fazer. E por conta da distância vai ficar um pouco inviável da Gisela coordenar os ensaios. Mas a gente queria que você, por favor, no final do culto, procurasse a Bianca, pode ser Bianca, para que você desse o seu nome caso você tivesse interesse de participar do teatro. A gente quer fazer pequenas peças de 5 minutos, no máximo, até porque tem um culto, né? E tem o louvor, tem os avisos, tem a palavra. Mas a gente quer usar todos os recursos, o coral, quando tiver um coral, a gente quer utilizar todos os recursos para que você possa aprender a palavra. E através, acho que uma esquete, um teatro, acho que tem uma diferença, né? Esquete, então é algo mais curto e você que tem um talento pode somar nesse projeto e ajudar a solidificar a palavra de Deus, amém? Então procure a Bianca e a gente vai tentar montar um grupo e montar alguém que fique responsável pelos ensaios e pelo roteiro. Então, embora existem ferramentas que podem nos ajudar a criar roteiros, eu mesmo posso escrever alguma coisa, né, e deixar para vocês, para que vocês possam treinar e apresentar, né? Amém? Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Eu não estaria pregando aqui hoje, seria a diaconisa Flávia, né? Mas eu fiquei sabendo na sexta-feira que ela não poderia, porque o Zé está com uma dor de dente, e também passaram uma madrugada aí, levando a Dona Onília lá para o aeroporto, ela vai viajar, então eu fiquei sabendo na sexta. Então assim, a gente sempre precisa da misericórdia e graça do Senhor, mas hoje eu vou precisar mais ainda que você ore por mim, para que a misericórdia do Senhor e a graça me ajude. Eu não quis passar essa missão em cima da hora para o pastor Maurício, nem para o pastor Adérito, então eu estou aqui pregando, mas sabe que quando a gente tem um pouco menos de tempo, a gente também tem mais dificuldade para tentar passar, então, que os irmãos entendam, né, essa dificuldade hoje. Eu vou dar o meu melhor, espero que o Espírito Santo me ajude aqui a passar o que está na minha cabeça e que aplique a palavra dele nos seus corações. Amém? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Eu, Simão Pedro, tá na versão NVT hoje, tá bom? Tô pegando algumas versões assim, mudando de vez em quando. NVT. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, com o seu poder divino, nos concedeu tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina, escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Na NVI tá, esforcem-se, empenhem-se ao máximo para acrescentar a vossa fé. E acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto,
e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Eu quero só ler o versículo na NVI também, o versículo 5 em diante, que diz assim: por isso mesmo vós reunindo toda... Peraí, está em outra versão aqui. Versículo 5. Por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Isso é uma palavra de Deus para o nosso coração, que Pedro enviou aos cristãos, e nós compartilhamos dessa fé. Eu quero destacar algumas coisas hoje. Pedro fala o seguinte sobre as promessas que ele fez para a nossa vida. Pedro diz que dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes. Existem algumas promessas que foram feitas para mim e para você, para todo cristão. E nós precisamos nos apegar a essas promessas para que possamos ser participantes de Cristo. Existem muitas, no Novo Testamento existem muitas, de perdão de pecado, de que Ele está conosco, de vida eterna, de que não há mais condenação, existem muitas promessas. De paz em meio à dificuldade, de provisão. E a gente precisa se apegar a Cristo Jesus nesse tempo que nós estamos vivendo, que é cada dia um tempo mais difícil, porque nós alcançamos essa graça, nós alcançamos essa justificação, mas Deus não quer que você apenas, e quando eu digo apenas, eu coloco entre aspas, não diminuindo. Deus não quer que você apenas seja salvo. Deus não quer que apenas te resgatar do pecado e te introduzir no reino de Deus. Ele quer que você cresça no pleno conhecimento de Cristo, se torne uma pessoa melhor, impacte esse mundo e alcance as promessas de Deus em todas as esferas, tanto de perdão de pecados, quanto de presença do Senhor, quanto de provisão do Senhor e tantas outras promessas que estão descritas no Novo Testamento. Eu vejo algumas pessoas se preocupando apenas, e quando eu digo apenas, eu tenho cuidado de destacar que eu não estou diminuindo, mas se preocupando apenas com a salvação, como se fosse, bem, eu já estou lá, eu vou bater na trave e vou entrar, é quase isso, né? Se eu estiver lá dentro, tá bom, mas Deus quer que você se apegue a tudo tudo que está disponível a você. E a palavra de Deus fala de um pleno conhecimento, de graça e de paz, à medida que você cresce. Que a graça de Deus tome a sua vida, que a paz do Senhor alcance a sua alma. Nós cantamos aqui, teu nome é cura, teu nome é vida, né? Que Ele traz libertação, que Ele traz cura. Deus quer te salvar, e eu creio que Ele salvou aqui você, que você está aqui, salvo pela graça do Senhor. Mas Ele quer continuar a obra. Ele quer te usar, Ele quer te fazer crescer, Ele quer te fazer amadurecer, Ele quer que você seja como Cristo é, para que você impacte esse mundo, para que você impacte essa geração. E não é fácil, mas existem algumas coisas que estão disponíveis. Como eu quero ler com você de novo aqui, olha, versículo 2, que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Cristo. Existem algumas coisas que estão concedidas a nós, que é graça e paz. A graça não é só algo que te transforma e te alcança, é poder capacitador também, para que você seja cheio de graça e de paz. É um poder capacitador, é dinamizador. A palavra de Deus diz que nós devemos ser cheios, que Jesus foi cheio de graça e de verdade. E eu creio que Deus também quer nos encher de graça, quer nos capacitar pela graça, quer nos impulsionar pela graça,
quer nos inundar com a paz, à medida que nós cresçamos no conhecimento de Cristo. Que você possa estabelecer um alvo aqui essa noite, um alvo de crescimento, um alvo de viver as promessas de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz aqui, eu vou ler de novo, que a promessa de Deus é segurança para a nossa vida. É segurança, porque Ele não é homem, nem homem nem filho do homem para que possa mentir. Nem homem, filho do homem, para que possa se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu que o sangue dEle é suficiente para te perdoar de todo pecado, assim Ele fará. Se Ele te prometeu uma vida e vida com abundância, e não é só uma vida eterna, mas é uma vida aqui também abundante, Ele quer que você usufrua disso. Ele quer que você cresça nele. Então eu queria que você pensasse, eu não sei se você costuma pensar, tem gente que não costuma pensar muito a longo prazo, tem gente que costuma pensar toda hora a curto prazo, mas que você possa colocar um alvo, um plano, assim como Paulo tinha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Mas ele também tinha muitos alvos aqui. Ele tinha alvos de visitar cristãos, ele tinha alvo de solidificar a igreja, ele tinha alvo de pregar a palavra nas cidades que eram mais importantes, para que ele não, e que ele tivesse estratégia para que ele não corresse em vão. Ele tinha muitos alvos. É importante que a gente tenha alvos e que a gente cresça e que a gente amadureça, seja capacitado pela graça, pela paz do Senhor, no pleno conhecimento de Cristo, que haja uma vida de crescimento, querido. Deus quer que você tenha uma vida de crescimento, amém? Deus quer que hoje você entre aqui e que você vai amadurecendo. É tempo de tomar leite, tem tempo de tomar leite, mas tem tempo também de você ir para o alimento sólido. Porque é crescimento de entendimento. As escamas vão caindo dos seus olhos. Você vai amadurecendo. Assim como uma criança vai amadurecendo na nossa jornada. Eu estava conversando com uma pessoa esse dia. E essa pessoa estava nova convertida. 1 ano, não é da igreja, não é nem aqui do Rio de Janeiro. E essa pessoa estava querendo entender tudo ao mesmo tempo. Eu falei, cara, quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Eu falei, tá bom, quantos anos você tem emocionalmente falando? X. Engajou? Pessoal, ajuda lá quem tiver experiência, o engasgo de criança, tá bom? Então veja, vamos lá. E você esteja em oração agora, tá? Então, existe um alvo. Existe um alvo na nossa vida cristã. Existe um alvo... Eu até perdi o raciocínio aqui, perdão. Mas... existe um alvo na nossa caminhada cristã. Lembrei. E essa pessoa estava falando que tinha 24 anos. E eu falei, quantos anos emocionalmente você tem? Porque talvez você tenha 1 ano, talvez você esteja tendo 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, um monte de vezes. E o cara emocionalmente, o cara tem 24 anos na identidade, mas pode ser que ele tenha 20 anos 4 vezes. 18 anos, várias vezes. Um cara está parado nos 15 anos, continua, tá? A identidade vai mudando. 24 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, mas emocionalmente, quanto você tem? O Peter Escaseiro fala que ele tinha mais ou menos 40 anos, mas na verdade ele foi um cristão de 20 anos de idade, trocentas vezes. É um autor de um livro cristão. E na caminhada cristã, essa pessoa estava com 1 ano de convertido. Eu falei, quantos anos você tem, cara? Não é hora de você comer alimento sólido, é hora de você tomar leite. E Pedro fala, que nós temos que desejar o leite como criança recém-nascida. Ardentemente, é Pedro que fala, pastor? Como leite, como uma criança recém-nascida, ardentemente. Mas é importante que você abandone o leite em algum momento. É importante que você vá para o alimento sólido, é importante que você cresça, para que você chegue à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Vamos chegar um dia, naquele dia, mas para que a pessoa olhe para você e te veja como um adulto, alguém que pode agregar valor à vida dela, alguém que vai adicionando à sua fé a virtude, o domínio próprio, a temperança, a piedade, o amor, como está descrito aqui. Alguém que vai crescendo em Cristo Jesus, alguém que entende o que está disponível em Cristo Jesus, graça e paz e todas as promessas. A palavra de Deus diz no versículo 3 que Deus, com o seu divino poder, nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória. Você percebe que, graças a Deus, você percebe que Deus quer que a gente tenha um conhecimento completo
Amém, queridos? Eu estou aqui, estou conseguindo passar até agora? Que Deus quer que você tenha um conhecimento completo, que você entenda as coisas, que você entenda as escrituras como um todo, que você entenda os projetos de Deus para a tua vida, que você entenda a vontade dele para a sua vida, que você entenda aonde ele quer que você chegue. O que você precisa desempenhar. Se você é membro de Cristo, você tem função e certamente ele conta com você. Amém? E aí, a palavra de Deus diz, versículo 4, eu vou para a NVI agora, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Vamos repetir? Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Eu vou te fazer uma pergunta, quais são elas? Quais são elas? Porque se você não sabe quais são elas, provavelmente você não vai conseguir usufruir o que está descrito no versículo seguinte. Para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção do mundo causada pela cobiça. Deus te deu grandiosas e preciosas promessas para que por meio delas você cresça, você seja participante de Cristo. Quais são as promessas de Deus? Eu destaquei algumas. Eu quero ler com vocês. Primeiro, está em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Ele nos deu promessas para que nós pudéssemos ser transformados por meio delas. E a primeira promessa que Deus nos deu é que se você confessar o seu pecado, ele te perdoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há pecado que ele não consiga apagar. Não há passado que ele não consiga aniquilar. Ele rasgou a dívida que era contrária. E se você não se apossar dessa promessa, você não vai se tornar participante da natureza divina, porque você vai ficar com a mente acusada. Você vai continuar rateando a vida inteira, se arrastando a vida inteira, se sentindo acusado. Por quê? Porque você acha que você vai ser salvo pelas suas obras. Se apegue nas promessas de Deus. Se apegue na promessa que ele falou, que se você confessar os seus pecados e deixar, certamente ele vai te perdoar, amém? Creia nisso, querido, porque eu vejo muitos cristãos patinando a vida inteira, dizendo: eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Deixa eu dizer uma coisa: o dia que tu disser que está pronto, você vai precisar passar por uma peneira de Satanás. Aí você fala: como assim? Foi Pedro. Pedro, quando disse eu estou pronto, ele teve que passar por uma peneira para tirar dele as impurezas. Talvez Deus permita que Satanás toque na sua vida, porque você está dizendo que está pronto, você está cheio de arrogância, cheio de prepotência. E Deus disse para Pedro e para os discípulos, não foi só para Pedro na verdade: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Por que Jesus rogou por ele? Porque muito provavelmente os outros não estavam se achando pronto como ele. Então a decepção e a queda seria maior. Eu queria que você entendesse que você precisa se basear nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Que ele vai perdoar o seu pecado. Se você confessar, ele perdoa. Ele prometeu. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que se você crer em Jesus, você vai ter a vida eterna. É outra promessa. Ele prometeu que vai perdoar os seus pecados. Agora ele te promete vida eterna se você crer em Cristo Jesus. Por isso que nós somos participantes da natureza divina, quando nós depositamos a nossa confiança naquele que prometeu e nas suas promessas. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para você. Você crê nisso? Sabe, é Deus que nos justifica. É Deus que te justificou. Então não há mais condenação para você. A sua dívida foi perdoada, a sua dívida foi rasgada. Ele disse: está consumado. E você precisa entender que é nova criatura, que Deus te prometeu perdão, reconciliação e salvação.
É tão bom você se apegar nas promessas de Deus. Muitas vezes, querido, nós nos relacionamos com Deus como se estivéssemos relacionando com um homem qualquer, que pode quebrar a sua palavra, que prometeu e volta atrás, mas ele promete, ele cumpre. Deus não é homem para que possa mentir. E se nós acreditássemos mesmo em Deus, nós não andaríamos tão ansiosos por aí. Nós não andaríamos tão preocupados. Porque quando foi que Deus falhou com você? Quando foi que Ele falhou comigo? Nunca. Certa feita o Senhor Jesus disse para os seus apóstolos: quando eu vos enviei sem bolsa, sem alforge, sem sandália, quando que lhe faltou alguma coisa? E eles disseram: nunca, nada. Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de cuidado. Deus é Deus que nutre a sua vida, Deus é Deus que zela pela sua vida, Deus é Deus que sustenta a sua vida para você fazer a obra dele, para você viver para ele. Alguma outra promessa que eu queria destacar aqui? A presença e ajuda de Deus. Mateus 28, 20 diz que eis que estou convosco todos os dias. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E nós precisamos acreditar que Ele está conosco. Precisamos estar com Ele. Mas Ele está comigo, Ele está caminhando comigo. Ele acorda comigo. Ele já está lá, Ele não acorda, Ele não dorme, né? Mas Ele acorda comigo. Ele vai comigo, Ele dorme comigo. Ele levanta comigo, Ele anda comigo, Ele passeia comigo. Ele está conosco. Você acredita que Deus está contigo? Eu preciso acreditar nisso, porque quantas vezes eu saio daqui 23 horas, meia-noite, 1h da manhã já saí daqui, eu falo: Senhor, Tu estás comigo. Porque se eu sair cedo, eu vou pegar a Avenida Brasil, então eu vou embora à noite mesmo. E Tu reforça aí os anjos em nome de Jesus, porque eu vou precisar hoje. A gente costuma brincar aqui que o meu turno, acho que ele é mais cheio de anjo. Dou mais trabalho para Deus. Você que está em casa 7 horas, talvez você dê mesmo trabalho para o Senhor. Mas eu preciso acreditar que Ele está conosco. Porque senão nós vamos andar sem descanso, sem paz na alma, ansiosos, preocupados. Eu não quero ser negligente aqui, eu não gosto de estar na rua sem missão, mas se eu estou em missão, se eu estou fazendo uma coisa, se eu não estou de bobeira, eu vou em paz, eu vou tranquilo. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E existem pessoas que estão sendo tomadas pelo medo porque não querem acreditar que Deus está contigo, que Deus está conosco. E não há nada que possa vir sobre você sem a permissão do Senhor. Você crê nisso? Então é importante que você creia na graça e na paz do Senhor, que você entenda o pleno conhecimento do Senhor, que você se baseie nas promessas de Deus: perdão do pecado, vida eterna, não há condenação e agora a presença dEle, porque Ele está com você, onde você for. Se você continuar com Ele, certamente Ele continuará com você. A palavra de Deus diz assim, se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se vocês me deixarem, eu deixarei vocês. Então, se você está com o Senhor, creia que Ele está contigo. Ele está contigo. Ele é auxílio e alívio. Eu anotei o versículo, mas não anotei a referência. Se o Ju conseguir me ajudar. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Ele está contigo. Ele está te sustentando. Ele te deu o fôlego de vida. É Ele que te deu um novo amanhã, um novo hoje. Em nome de Jesus te dará um novo amanhã. Ele está contigo. Ele está dizendo: não temas, não te assombres. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Eu fiquei na dúvida, mas imaginava que era Isaías. Só não falei para não passar vergonha, se tivesse errado. Mas é Isaías. Ele é auxílio e alívio. Ele é a promessa de Deus de ser alívio e auxílio. Uma outra promessa: paz em meio às dificuldades. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A promessa de Deus é que você vai ter paz na alma, que não é uma paz circunstancial. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está se apossando das promessas de Deus? Você está se apossando dessas promessas que estão descritas? Perdão dos pecados, vida eterna, reconciliação, salvação. Crer que Deus está contigo, auxílio, crer que Ele é auxílio, que Ele é socorro, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, que Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Você está se apossando dessa palavra? Porque se você estiver se apossando dessa palavra, com certeza você vai crescer
em pleno conhecimento de Deus e vai ser participante da natureza divina, porque você crê na promessa do Senhor e na palavra do Senhor. Nós precisamos das promessas do Senhor, nós precisamos. Ele prometeu porque Ele sabe que a gente precisa se pegar à palavra dEle, porque tem tanta desgraça sendo compartilhada nas mídias sociais, nos jornais, né? Nas revistas. Ninguém lê mais revista, mais nada. A gente é de mais de 30 anos, fala de jornal e revista, né? Nos jornais, no celular, em todo e qualquer meio de comunicação. Mas a gente precisa descansar em Deus, porque Ele deixou uma paz na nossa alma. A promessa de Deus também é que Ele dará resposta às nossas orações, Ele ouvirá as nossas orações. Mateus 7,7 diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei. Você está pedindo algo a Deus com insistência? Você está sendo perseverante no que você está pedindo ao Senhor? Se você pede segundo a vontade do Senhor, Ele vai conceder. Mas a pergunta é, você está pedindo? Você está crendo naquilo que você está pedindo? A palavra de Deus diz que aquele que pede e duvida, não recebe. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Como diz a carta de Pedro, acrescentai à vossa fé a virtude, a temperança, o domínio próprio e o amor. Você está acrescentando à sua vida essas coisas para que você não seja infrutífero, para que você dê fruto, para que você seja parecido com Cristo. A sua vida precisa frutificar. Por quê? Porque você nasceu para isso. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui para ser espectador da vida. Você está aqui para frutificar, amém? Você está aqui para ser parecido com Cristo. Você está aqui para tocar vidas. Você está aqui para ser um agente de transformação em Guadalupe e na sua casa. A palavra de Deus diz que mais uma promessa do Senhor de provisão, Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Se aquiete no Senhor, não ande ansioso, porque Ele cuida de você. Ele traz a provisão. Ele traz o cuidado. Uma outra promessa de Deus, tem muitas promessas, eu não vou falar mais, porque eu acredito que já está bom, mas eu quero só citar mais uma. 1 Coríntios 10,13. De que nunca virá tentação sobre vós senão humana, antes Deus é fiel para dar o escape. É uma promessa do Senhor. Você acredita que nunca virá uma tentação sobre você senão humana? A tentação, ela é humana. A tentação, ela é humana, é de esfera humana. O escape e o livramento é que é sobrenatural. E você tem promessa de Deus que nunca virá algo sobre a tua vida que você não é capaz de suportar, porque Ele sobrenaturalmente, poderosamente, com o Espírito Santo de Deus te mostrará uma porta de escape, de emergência, de saída, de livramento. Amém? Então, queridos, eu queria parar por aqui em relação às promessas, porque são muitas outras, eu posso colocar no grupo depois para que você veja tantas e tantas e tantas outras, mas essas eu entendi que eram suficientes para a gente entender a quantidade de promessas. Eu quero ler de novo. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por meio delas vocês se tornem participantes da natureza divina. Fujam da corrupção do mundo causado pela cobiça. Agora eu quero ir para a segunda parte dessa mensagem, que é o empenho que você e eu devemos ter para acrescentar à nossa caminhada de fé alguns atributos que não têm a ver com a tua capacidade. São virtudes internas. Não é talento. Talento pode impressionar um monte de gente, mas Deus não quer que você acrescente à sua fé o teu talento. Ele quer que você acrescente à sua fé virtudes internas, valores internos, ganhos internos, como amor e tantas outras coisas mais. Olha o que diz: empenhe-se, se esforce. Se esforce para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, é valor em cima de valor. São valores em cima de valores. E você vai sendo enriquecido. Você vai sendo amadurecido. Há crescimento. Eu quero que você pare e pense nessa hora.
se você está acrescentando a sua caminhada de fé, essas coisas que estão descritas aqui. Porque o mundo, ele está aí, cheio de artifícios e cheio de coisas para que você não acrescente a tua caminhada de fé a essas coisas. E eu falo aqui no discipulado feminino, tenho falado frequentemente que eu tenho me esforçado para pregar mensagens mais práticas para a sua vida e de que Deus pode fazer na tua vida, não só de entrega, exigência, mas eu também sei que se essas coisas não acontecerem na sua vida, se você não acrescentar a caminhada da tua fé, essas coisas, você não vai frutificar. Você não vai experimentar frutos. Você não vai viver as recompensas de Deus. Porque por mais que Deus te salve pela graça e te acrescente paz, existe um acrescentar na tua vida diária de devoção, de discipulado que você precisa fazer empenho teu. Eu gostaria de ver toda a Antioquia, e não só a Antioquia, mas mais pessoas chegando e ver nelas o crescimento. E ver, olha só, Tainá, você está aqui. É nítido o teu crescimento. Bruna, você está aqui? É nítido o seu crescimento. Carlos, você está aqui? É nítido o seu crescimento. Ana Prevost, que você está aqui? É nítido o seu crescimento. Eu olho para a vida de vocês, eu quero dizer isso de todos vocês. Esse é o meu desejo, imagino que seja o desejo de Deus. Com certeza é o desejo de Deus. De olhar para vocês, de olhar para mim e falar, cara, você está diferente. Você está aqui há 3 anos, é nítido que você cresceu, que você amadureceu, que você está acrescentando à sua vida esses valores, essas virtudes, que você está crescendo no pleno conhecimento de Cristo, que o seu linguajar é outro, que as suas escolhas são outras, que as suas reações são outras, que a sua visão é outra, que os seus princípios, seus interesses são outros. Mas tem gente que entra e continua o mesmo. O interesse é o mesmo, os princípios não mudam, as reações não mudam. Eu não estou dizendo que está acontecendo aqui, mas na vida cristã, de um modo geral. O tempo passa, mas nada muda. E essa pessoa se torna infrutífera. E eu quero crer que ninguém aqui, que está aqui dentro, quer ser infrutífero, amém? Quer frutificar. Há prazer, há alegria, há contentamento quando nós frutificamos. Quando nós alimentamos, o fruto não é para a árvore, o fruto é para outra pessoa. Quando nós frutificamos e alimentamos outras pessoas, quando há crescimento, eu quero crer que Deus vai levantar os jovens dessa igreja para frutificar, para crescer. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus para que os jovens, é uma expressão minha, tenha sangue nos olhos, faca na caveira, e me impulsione. E chega para mim, pastor, a gente quer fazer isso, então bora! Eu creio que Deus quer levantar jovens. Eu estava falando no discipulado feminino, eu fui ali na Terra Fértil, aniversário da Terra Fértil, eu aprendo com eles, aprendo com os outros pastores, em nome de Jesus, ore aí, pelo 14 de dezembro a gente vai ter um café de pastores aqui na Antioquia. A gente tinha parado e está retomando de novo. Eu espero não acabar. Eu espero não parar. Ore por isso, ore por esse projeto, para que nós, pastores, também frutifiquemos. Eu quero aprender com eles, eu quero que eles aprendam com a gente, eu quero aprender com a Igreja Semeando Vidas, a Assembleia de Deus. Eu quero aprender com a igreja do pastor Gilson. Eu quero aprender com a igreja do pastor Roberto lá do outro lado. E eu quero que eles aprendam com a gente, porque a gente também tem uma coisa para passar. Mas veja, fui lá e foi uma grande festa na Terra Fértil. Muito bom, 20 anos. E essa música que eu cantei aqui, eu aprendi lá. E a gente é enriquecido, essa troca é boa. A gente precisa trocar, a gente precisa aprender. Jovens, vocês são fortes. Deus te deu a força para vocês. Eu ouvi algo lá, quero compartilhar com vocês. Um apóstolo que foi lá pregar, não pude ouvir tudo, porque tive que voltar para o atendimento, fiquei mais o louvor do que na pregação, porque tinha atendimento, e um apóstolo falou assim para os jovens, depois daquele pula-pula, aquele agito, aquela força, aquela alegria, foi muito bom. Ele disse assim, olha jovens, valorizem os idosos. Eu estou com 70 anos, eu sempre olhei para o meu pai com respeito, eu sempre valorizei meu pai, valorize. Ele falou assim, o boi, sempre que bota um boi para arar, ele falou, bota o boi velho com um boi novo.
Porque se botar 2 bois novos, arrebenta com tudo. Se botar 2 bois velhos, ninguém vai andar. Então equilibra a força e a sabedoria. Calma, meu filho. E a gente precisa disso aqui na Antioquia também. Porque eu tenho 39 anos, mas eu acho que eu sou o boi velho. Eu preciso do boi novo do meu lado. E os jovens que têm força e disposição, que tem, né? Que às vezes eu sou devagar. Eu vou pular aqui, mas vou pular do meu jeito. Eu vou me animar, me animar do meu jeito. Mas você é jovem, você tem liberdade. Sabe uma coisa que eu fico intrigado aqui? Eu já falei aqui uma vez, mas eu fico intrigado. Tem a galera que chega e fala assim, não, porque a Antioquia, ela nem parece pentecostal, porque o pessoal não dá muito glória. E as pessoas que chegam dizendo isso se intitulam pentecostal, mas são as que menos dão glória. São as que menos oram. Na reunião de oração, ora aí, não ora nunca. Ou às vezes não vem na reunião de oração. Então, veja, se você é pentecostal, você tem liberdade para dar vazão ao Espírito aqui. Para dar seu glória, para dar seu pulo, para falar em línguas. Você tem liberdade. Essa é uma casa que acredita na atualidade dos dons. E você pode dar vazão ao Espírito. Então não espere outra pessoa orar, outra pessoa falar em línguas. Quer pular? Pula, fica à vontade, meu querido. Fica à vontade. Manifeste a sua força e a sua alegria do seu jeito. Se você aloprar, a gente vai chamar você 5 minutos no gabinete, só isso, 5 minutinhos. Quem é de casa sabe. E o Carlos ficou me zoando, porque eu falei assim, ô irmão, vamos lá, 5 minutinhos. Nunca é 5 minutinhos, é sempre meia hora. Mas eu chamei a Tainá 2 minutinhos por 2 minutinhos hoje, né? Talvez a gente vai te chamar e para trocar uma ideia e falar assim, ó, né? Meu pai conta a história de uma irmã que ela começava a sentir a presença de Deus e ela começava a mexer a mão assim, ó. Aí meu pai falou assim, irmã, fica tranquila aí, ó, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Chega uma pessoa que não entende, vai achar que você está limpando vidro. Eu estou brincando, mas eu não estou. O negócio é sério. O negócio é sério. Eu estou brincando, mas é porque essa pessoa, ela precisa de orientação. Mas, às vezes, a gente chega com as nossas orientações e a pessoa pode, talvez, se travar pensando que aqui não tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade, mas você não precisa sair subindo pelas paredes. Você pode controlar o Espírito Santo. Mas, de modo nenhum, eu quero aqui colocar de um jeito para que você venha tolir aquilo que Deus revela a você. Aquilo que Deus te dá sonhos, visões ou profecias. Se Paulo diz que se Deus dá uma profecia a um e depois ao outro, e ele diz, se um estiver falando, espera, é a prova de que você pode controlar, segurar e reter, e fala daqui a pouco. A palavra de Deus diz que cada um profetize segundo a medida da vossa fé. Significa que se você não tiver fé suficiente, você vai reter e não vai dar o recado que Deus mandou você dar. Porque você falou, será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que é da minha cabeça? Será que é na minha cabeça? Eu dou sempre um conselho, tá na dúvida, entrega sem dizer que é Deus. Simples. Se não me falha a memória, em Jeremias, a palavra de Deus diz assim, aquele que tem um sonho, conte como se fosse um sonho. Não sei se é Jeremias ou Ezequiel. Mas aquele que tem a minha palavra, diga a minha palavra. Ora, quando eu tenho dúvida, eu digo, olha só, eu tive tal sonho, eu tive tal impressão, eu tive tal sentimento, e eu estou compartilhando com você. Vamos orar, ponto. Se cumprir, a pessoa vai saber que é Deus que falou. E eu não vou deixar de entregar. Na dúvida eu faço isso, querido. Eu sou gente, sou ser humano. Samuel estava aprendendo a ouvir a voz de Deus e pediu ajuda a Eli. Ele vai, fala que o teu servo ouve. Então assim, creia nas manifestações de Deus. Agora, a gente precisa ter temperança, a gente precisa ter ordem. Se você ler, se não me falha a memória, 1 Coríntios 14, se não me falha a memória é isso, Paulo coloca ordem ao culto. Se algum pentecostal raiz ler aquele capítulo, vai achar que Paulo é tradicional. Porque Paulo coloca tanta ordem no culto. Ou seja, eu prefiro que você fale poucas palavras em mistério do que fale um monte. Chega o incrédulo, entra aqui e não entende nada. Por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Para dizer que os jovens
precisam queimar pelo Espírito Santo. Que os adultos precisam queimar pelo Espírito Santo. Precisam se apegar à promessa de Deus. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e enviou. E o que eu acho incrível é que existem coisas daquela promessa. Ouvi uma pessoa, eu não lembro se eu ouvi, se eu li em algum lugar. Mas alguém disse que aquela promessa de Joel, aquela profecia de Joel, Pedro entendeu que estava se cumprindo sem que na totalidade tivesse de fato. Porque ele fala, nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, né? E aí depois haverá sangue, fogo, sinais nos céus e tudo mais. Naquela época não estava tendo sangue, fogo, sinais da terra e tudo mais. Mas ele pegou aquele texto e aplicou. A profecia de Joel se cumpriu. Se cumpriu na totalidade? Não, na totalidade não. Ainda vai vir sangue, fogo e tantos outros sinais nos céus. Mas a gente pode clamar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo já foi concedido. Amém, querido? Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo, mas para você crescer no pleno conhecimento de Cristo, uma das promessas que Deus fez é que Ele enviaria o Espírito Santo, um outro consolador, para te capacitar, para te munir de poder, para fazer o teu coração queimar e distribuir dons. Ele prometeu tantas coisas que estão disponíveis para você, você tem que alcançar. Então, ore pelos nossos jovens, ore pelos nossos juniores, para que eles cresçam avivados e em pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para que eles cresçam amando e desejando o Senhor Jesus. Eu quero ver, em nome de Jesus, daqui a pouco os jovens adolescentes tocando aqui. Eu já quero propor aqui para você que é jovem, adolescente, juniores, vai treinando uma música aí que a gente já vai dar oportunidade na EBD, se você quiser tocar. No louvor, na oração, vem aqui. Começa a ministrar, começa a tocar. A gente precisa ter sangue nos olhos. A gente precisa orar pelos nossos filhos para que eles cresçam. Vontade, garra, determinação. E eu quero ver Deus fazendo aqui no nosso meio, amém? Novidades. Bem, estamos caminhando aqui para o final, mas esforce-se. Esforce ao máximo. Dê o máximo de si para acrescentar essas virtudes. Para que você não seja inoperante. Para que você não tenha uma vida sem frutos. Para que você possa chegar no final da tua vida e dizer, valeu a pena, Senhor, está aqui o fruto do meu trabalho. Não é fácil. Eu vou fechar a Bíblia aqui para fingir que está acabando. Não é fácil você perseverar. Não é fácil passar ano após ano. Pastor Mauri vindo aqui, ano após ano. Pastor Adérito vindo aqui, ano após ano. Pessoas que estão aqui conosco ano após ano, e sai gente, entra gente, a gente se mantém aqui, não é fácil. Não é fácil para você também que vai para outro lugar e continua a sua caminhada com Cristo também. Não é fácil. Mas eu queria convidar você a ficar de pé para orar por você. Para que a gente tenha um momento prático aqui. Não é fácil se manter em Cristo, mas deixa eu te dizer, é mais difícil sem Ele. É mais difícil sem Ele. E eu queria orar com você para que nessa noite você acrescente coisas à tua vida.